que é um azeite aromatizado? O azeite aromatizado, ele pode ser tanto infusionado, como ele pode ser já produzido junto com o agente aromatizante. A normativa brasileira não permite que seja azeite extra virgem, que o chame de azeite extra virgem, mas sim um condimento à base de azeite extra virgem. Podemos aromatizar azeite em casa? Sim. Né? Essa é a grande pergunta que todos querem fazer e todos me perguntam como fazer. Então, é muito interessante porque, inclusive, que azeite selecionar para aromatizar, né? E o que usar para aromatizar o azeite. Então, é um universo enorme. E aí, assim, eu prefiro iniciar essa conversa aqui falando primeiro sobre o azeite extra virgem e sua diversidade sensorial, para que então a gente aprenda a selecionar o azeite extra virgem que vamos usar na aromatização. Porque a aromatização, ela vai enriquecer o produto, não só com novas notas sensoriais, como também vai dar novo valor nutricional. Porque ao aromatizar um produto, nós estamos inserindo o óleo essencial daquele outro ingrediente junto ao azeite de oliva. Então, mas por exemplo, quando você fala em aromatizar o azeite, ou então azeite aromatizado, me vem à mente assim, dar sabor àquele azeite que muitas das vezes não tem um sabor de qualidade. Isso pode dizer que isso é verdade ou não? Então, aí assim, vamos começar por essa questão. Os azeites que são comercializados, aromatizados, eles podem ser feitos de distintas maneiras, né? Ou aquele azeite foi elaborado junto com o ingrediente que o aromatizou, por exemplo. Então, se vamos aromatizar um azeite com limão siciliano, maceramos a azeitona junto com as cascas do limão siciliano, né? Então, aquele óleo essencial vai se impregnar junto ao azeite e aquele azeite já vai sair do lagar aromatizado. Podemos utilizar a casca da tangerina, a casca da laranja, a casca do limão Tahiti, as frutas cítricas aonde o óleo essencial se concentra, né? Então, é muito comum a aromatização com frutas cítricas. Podemos utilizar ervas aromáticas, como o manjericão, muito rico em óleos essenciais, assim como o alecrim, o orégano, o tomilho, né? Então, assim como outras especiarias. Mas esse tipo de elaboração que é feito, que nasce no lagar aromatizado, só é feito com esses ingredientes que eu citei aqui. Todo tipo de fruta cítrica, onde a casca entra na elaboração, e ervas aromáticas do Mediterrâneo, como alecrim, manjericão, tomilho, orégano. Né? Ou seja, é uma escolha, inclusive, da produção de aromatizar com um desses elementos. Exatamente. Então, não necessariamente o azeite ele tem uma má qualidade e para mascarar, entre aspas, essa má qualidade, usa a aromatização. Não. Ele pode ser uma escolha produtiva. Exatamente. Isso é uma elaboração. Mas esses azeites elaborados dessa forma, né, já elaborados juntos no lagar, né? Lagar é exatamente o local onde se beneficia a azeitona, são os mais caros. Obviamente, é um trabalho muito grande, porque há uma proporção exata a ser feita e é preciso pelar as frutas, isso tudo é um trabalho muito grande. A outra maneira de se aromatizar é justamente essa, que a indústria também faz, né? Azeites que estão com pequenos defeitos ou uma qualidade não tão boa assim, né? Será mascarado aquele defeito com a inserção de óleos essenciais, né? Em proporções devidas, né? Então, isso também vai elaborar, e aí a gente vai elaborar, inclusive com canela, inclusive com cravo, né? Então, basta escolher a qualidade daquele óleo essencial e aí temos um mundo à nossa disposição nesse sentido, né? Os mais comuns a gente poderia dizer seria limão siciliano, canela... Limão siciliano, laranja, não, canela nem é tão comum, canela eu que já fiz algumas experiências, o limão siciliano, a laranja, a tangerina, o alho e a pimenta jalapeño ou a pimenta calabresa. Esses são os mais alecrim e manjericão, né? São os mais comuns, né? A gente costuma ver isso em restaurante, né? E isso já é uma outra forma de usar o azeite aromatizado. De aromatizar, até mesmo uma outra maneira de aromatizar, porque também podemos fazer em casa, pela infusão do produto. E o que quer dizer isso? Simplesmente basta inserir
que eu posso fazer, daqui a pouco eu vou fazer aqui, posso fazer para você, é inserir esse ingrediente que eu quero dar aroma ao azeite no azeite. Então, por exemplo, um galho de alecrim, alguma pimenta, uma folha de louro, o alho, aí podemos fazer com a casca do limão e podemos fazer em casa. O que eu fico sempre orientando, principalmente os brasileiros que adoram azeites aromatizados, porque ainda vou falar sobre aromas artificiais que também aromatizam o azeite, e entre eles a trufa, que é um azeite trufado, é um azeite muito apreciado aqui no Brasil, é a respeito da durabilidade desses azeites aromatizados domesticamente, né? Então, assim como eu mesmo vou fazer aqui para você um azeite aromatizado com limão siciliano, apenas com as cascas do limão siciliano que eu tenho aqui, né? Eu vou fazer a quantidade para usar naquele dia. O que eu não recomendo para as pessoas? Fazerem as famosas garrafadas. Os brasileiros adoram as garrafadas. E o que quer dizer isso? Pegar uma garrafa de azeite e aromatizar aquele azeite com distintos ingredientes dentro da garrafa. Então coloca ali um galho de alecrim, coloca algumas pimentas frescas ou pimentas secas, coloca um dente de alho. Então, e aí pegam essa garrafa, fecham essa garrafa, colocam no armário por mais ou menos 15 dias, aguardando esse tempo para que o azeite absorva o óleo essencial daqueles ingredientes. Isso não é necessário. E para usar o ano inteiro, né? Para usar muito tempo, exatamente. Então, há inclusive algum risco de contaminação. Então, por exemplo, o alho, né? Se aquele alho que você colocou estiver in natura, absolutamente cru, dentro de um azeite por muito tempo, se ele não tiver sido branqueado, o que quer dizer o branqueamento de um produto? É você fervê-lo antes para matar qualquer risco de bactéria que esteja presente ali, ele pode promover a multiplicação da bactéria do botulismo. Então, por isso que eu não aconselho a ninguém aromatizar uma garrafa e permanecer com aquela garrafa aromatizada em casa durante muito tempo. Quem comercializa azeites aromatizados sabe dessas questões e dá um tempo de validade menor, né? Ele dá uma estabilidade, ele consegue selecionar produtos que não como o alho, que vai promover esse tipo de contaminação. Né? Ele vai saber, quem faz isso profissionalmente, eu quero dizer, vai saber que o alho vai precisar ser branqueado. Então, azeites, eles absorvem com muita facilidade demais moléculas aromáticas. É muito curioso que a gente já fez até uma experiência na Espanha com relação a isso, porque basta pegar um copo de azeite, uma vasilha de azeite, aonde a superfície dele está exposta ao oxigênio, e colocar próximo a algo aonde que esteja exalando aroma, aquele azeite em menos de 24 horas estará totalmente aromatizado daquilo que estava próximo, nem daquilo que estava infusionado nele. Para você ver como a composição molecular do azeite, ela já favorece a absorção de outras moléculas aromáticas. Isso isso que eu te perguntar, né? Existe um senso comum que precisa de 10, 15 dias para aquele azeite absorver, né? Infusionar aquele aroma ali. Então hoje você traz pra gente que não precisa disso. Não. 24 horas ou até menos. Não. Eu lembro que você fez um prato pra gente há pouco tempo, que você em 10 minutos aromatizou o azeite com casca de Vou propor, banana. enquanto a gente conversa, fazer isso, porque vai ser o tempo em que a aromatização desse azeite aqui vai acontecer e no final você vai provar esse azeite para você perceber o que eu estou te dizendo. Então, um único limão siciliano com o zester, que é essa pequena ferramenta que tem na ponta esses cortadores aqui, eu vou tirar então as cascas, né? E essas cascas que eu estou te dizendo aqui, para que você pode observar o zester, que é esse utensílio, ele tira apenas a película, porque eu não quero a casca branca que vai amargar o azeite. Então, eu vou tirar o zeste desse limão, vou colocar nessa... Então não dá para fazer com garfo, então, né? Com garfo não dá. Mas tem vários zésteres, inclusive dá para fazer com ralador. O ralador que a gente tem em casa, ralador do queijo, dá para fazer, apenas cuidado para não chegar a pele branca e não tirar a pele branca. Então, eu vou colocar essas cascas aqui nessa... Isso aqui já é o suficiente para a quantidade de azeite. Normalmente eu tiro do limão inteiro e aromatizo para um limão inteiro cerca de
100 ml de azeite no máximo. Se for aromatizar mais do que 100, eu aconselho que coloque mais de um limão, né? Da casca de um limão. Então, Marcelo, até uma observação em cima disso, é até sustentável, porque nesse processo você utiliza todo o alimento, inclusive o próprio limão siciliano. Exatamente. Você vai usar o sumo, mas você também está aproveitando a casca. Exatamente, totalmente. E aí o que é imprescindível é você tirar a casca antes de cortar até mesmo o limão ao meio, senão você já não tem mais o apoio, né? E aí o sumo do limão também vai ser aproveitado naquela preparação. Você usa tudo. Né? Eu vou aromatizar um azeite, um extra virgem brasileiro de excelência, né? É porque é o azeite que eu tenho aqui, além do que Prosperato, que é um produtor do Rio Grande do Sul, ele desenvolveu agora uma linha de aromatizados excepcionais. Né? Então, é alguém que está aromatizando o azeite com óleo essencial. Por que a opção dele por óleos essenciais? Inclusive, eu orientei algumas formas de aromatização. Porque para se aromatizar daquela forma em que eu falei inicialmente, aonde o ingrediente que vai aromatizar o azeite será macerado junto com a azeitona, é preciso ter um lagar, uma linha de produção exclusiva para isso. Caso contrário, toda aquela produção poderá se contaminar com o aroma daquele produto que foi colocado junto ao moinho que vai moer as azeitonas. Ou então, como algumas produções que eu conheço, fará o azeite aromatizado no fim da safra, porque aí será o último azeite a ser produzido e aquela máquina vai ser muito bem limpa para então só ser utilizada no ano anterior, na safra seguinte. Então, a Prosperato aromatiza seus azeites com óleos essenciais. Agora, esse não é aromatizado. Não é aromatizado, é um azeite de um frutado médio, ele ainda está muito fresco, não seria o ideal, porque eu posso usufruir da sua complexidade sensorial dele in natura. Então, eu sempre digo para as pessoas que podem, por exemplo, se esse azeite fosse o do ano passado, é o desse ano, ele tem uma complexidade e um frescor ainda muito presente. É porque é o azeite que está aqui na minha mão agora, por isso que eu vou usá-lo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Vamos supor que eu já tenho um azeite de excelência, seja ele a linha que for, mas ele já é de excelência. Ao aromatizar, que pode ser uma escolha minha, vou fazer na minha casa, vou fazer ali um tipo de alimento, e se eu decidir por aromatizar, eu perco alguma coisa desse azeite que já é de excelência ou eu apenas agrego sabor ou valor? É uma boa pergunta, né? Você vai mascarar um pouco daquela complexidade que foi elaborada pelo produtor, como então eu vou aqui fazer uma brincadeira com o Rafael Marchetti, que é o produtor do azeite Prosperato, e não é um pecado, né, aromatizar um azeite como esse. É claro que a qualidade desse azeite aqui vai ser incorporado um aroma de um siciliano, né? Mas aí, assim, eu repito, eu daria preferência a usar um azeite que estaria mais leve, que já teria perdido essa complexidade, porque eu daria novos aromas a esse azeite. Então, como eu estava falando com relação aos industriais, se eles utilizam azeites que já são escondendo alguns defeitos, vamos dizer assim, ou aqueles azeites que têm um frutado muito baixo, sabe, no momento da elaboração de azeite, são muitos os fatores que podem acontecer, né, do momento em que você colheu até aquele momento em que a azeitona foi triturada, está passando pelo momento de batido, em seguida do batido, que é feito hoje numa termobatedeira, que vai para a sua centrifugação. Pode haver algum problema na produção onde o azeite vai estar com muito poucos voláteis. Pode haver uma fuga de voláteis no momento da produção. Essa é a grande diferença, inclusive, que caracteriza a mudança na forma de elaborar o azeite. Porque antes as azeitonas eram maceradas, fossem elas por uma pedra, né? Ou fossem pela pisa, na antiguidade, pela pisa da azeitona, né? O que era importante, fazer a massa, o bagaço da azeitona, polpa e caroço, né? E em seguida era prensado. Na prensa que ocorria, aonde discos eram superpostos no eixo central e a pasta era colocada entre os discos para que então a prensa ocorresse e o sumo escorresse pela lateral para ser então decantado, ali naquele processo já ocorriam perdas de voláteis, além da oxidação da pasta. Então por isso que eu digo que a tradição
na elaboração do azeite não é necessariamente sinônimo de qualidade. Né? Porque as novas tecnologias que foram implantadas na produção do azeite a partir do final dos anos 80 e muito mais desenvolvidas na década de 90 do século passado e sobretudo esse século, veio a permitir que após a maceração da fruta, obtenção da pasta, essa pasta ela não vai mais ser prensada. Ela vai ser batida numa termobatedeira. E termobatedeira por quê? A famosa extração a frio. Então, porque aquela temperatura é controlada. Se eu consigo bater aquela em torno de 21 até no máximo 26 graus, eu retenho os voláteis. E esses voláteis retidos virão para a garrafa, né? E que se manterão aqui por no máximo um ano e meio, não mais do que isso, porque eles vão oxidar e eles vão se perder e vão ganhar e o azeite vai ganhar outros aromas de oxidação, né? Aromas do azeite, da característica do azeite que já não está tão fresco assim. Então, por isso da importância que você está sinalizando, que não se deve aromatizar para ficar lá guardado 15, 20, 30 dias, porque você, além de comprometer os voláteis, você também perde ali, acelera a oxidação. Exatamente. E você ainda cria um ambiente para proliferação talvez de alguma bactéria. Muito bem falado. Né? Principalmente se nós estamos fazendo a garrafada e eu coloco aqui um galinho de alecrim, por exemplo, que vem até aqui, eu começo a usar o azeite que chega até aqui, aquela ponta do alecrim ficou para fora, muito provavelmente vai mofar. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então eu pretendo fazer isso aí enquanto nós estamos falando. Eu vou derramar aqui o azeite, que é uma variedade picual, um azeite intenso, mas eu sei que esse azeite intenso com esse limão siciliano vai ficar muito saboroso. E eu vou colocar ele numa quantidade bem pequena para você provar quando a gente estiver finalizando aqui. Vou colocar uma quantidade para esse limão siciliano, né? Então, vamos deixar ele aqui. Olha, aproveitar isso. É bom para a pele, né? Eu vivi uma experiência muito interessante no Salão Internacional do Azeite, quando foi muito interessante. Você está assistindo o aroma, né? Então, foi um fato, Alex, que me fez, inclusive, escolher o tema de um estudo, de uma tese que eu defenderia na UFRJ, né, como mestrado, que era sobre a correlação entre os voláteis do azeite e a sua concentração de bioativos. Porque os aromas do frescor do azeite, né, que podem ser reconhecidos hoje pelo headspace de um cromatógrafo, ele vai dizer as concentrações, eles estão relacionados a bioativos importantes, né? Isso é muito interessante. E ali naquele salão, onde eu sou delegado do Salão Internacional do Azeite Extra Virgem, um evento que acontece bianualmente na cidade de Jaén, na Andaluzia, dentro da maior feira de azeites extra virgem do mundo, chama-se Expoliva. Esse é o Salão Internacional do Azeite Extra Virgem Expoliva. E esse azeite, nesse evento, se reúnem os maiores especialistas do mundo, né? E existe um grande especialista italiano que esteve naquele evento e, ao sentir um azeite de arbosana da Serra da Mantiqueira, ao não reconhecer as notas sensoriais distintas por causa do território, isso era uma interpretação, né? Que eu digo assim, o azeite ele interpreta o solo, o clima, né? Interpreta não é a melhor expressão, ele expressa, né? Então, ao não reconhecer, né, todos os aromas que estavam contidos naquele azeite de arbosana da Serra Mantiqueira, chamou minha mestra, que é a curadora desse salão, e disse: seu aluno trouxe um azeite brasileiro que está defeituoso. Isso para mim seria grave, né? Porque eram só 5 azeites brasileiros que estavam representados ali, né? E ela me chamou imediatamente, muito rigorosa, a doutora Brígida Jimenez, que é diretora de um instituto de pesquisa na Andaluzia, falou: Marcelo, ele está me dizendo que o azeite que você trouxe está defeituoso. Aí eu falei assim: mas você ainda não passou lá e não provou? Não, você sabe que eu ainda não tive tempo para isso. Amanhã eu quero você 7 horas da manhã tomando um café comigo e vamos lá, antes da abertura do salão, que nós vamos fazer a análise desse azeite.
Bom, aí eu estou te contando isso simplesmente porque, como nós tomamos o café e ela foi chamada logo para um compromisso, não pôde vir aprovar o azeite comigo, eu chamei os especialistas que eu conhecia, dentre eles um amigo meu querido, Karim Fituri, que é um produtor e um especialista tunisiano. E aí eu chamei Ana Carrilho, de Portugal, chamei Fernando Martins, diretor do Instituto de la Graça, na Espanha, e outros especialistas que estavam ali. Por favor, vocês podem vir provar esse azeite brasileiro? Eu gostaria de saber se vocês reconhecem algum defeito. Aí as pessoas então vinham, né, pegavam e botavam azeite em não, um virgem extra, dizem. Um virgem extra, né, porque o português fala virgem extra. É um virgem extra, o espanhol falando um virgem extra. Aí o tunisiano, então, aí que eu me lembrei dele. Ele pegou o azeite, botou na mão. Ele fez isso. Aí ele estava de óculos. Meu Deus. É um virgem extra. Maravilhoso, eu achei que todo mundo ficou olhando para ele. Quem é esse tunisiano aí? Todos os contatos com azeite, né? Sensorial. Ele botou na mão, ele fez assim, ele ainda deu uma lambida, ele cheirou, passou em todo o rosto, ficou falando assim e disse: é um virgem extra. Legal. Né? Então, e aí assim, em falando em virgem extra, em falando em frescor de azeite, né? Como é um suco natural da fruta, né? E que tem uma composição que absorve muito facilmente moléculas aromáticas, a partir do momento que temos ele fresco, eu oriento a todos a usufruírem de seu frescor, né? Se quer criar uma linha de aromatizados e se está produzindo e se produz azeite, se é um produtor de azeite, crie azeites aromatizados a partir dos seus azeites que saíram com menor qualidade, com menor complexidade sensorial, porque você dará nova complexidade sensorial. Se é alguém que comercializa azeites aromatizados e compra azeites aromatizados, pode comprar um azeite de frutado muito leve ou de frutado maduro, né? Até mesmo azeites clássicos, mas que sejam verdadeiramente extra virgens e que não sejam azeites refinados, como azeite de oliva, né? Azeite de oliva, que não é extra virgem, no tipo único, foi submetido a um refino químico. E isso dá uma textura em boca diferente, não só sabor. Ele dá uma certa... fica ligeiramente pegajoso em boca, né? Ele não tem a fluidez de um azeite extra virgem, não tem essa percepção de suco de fruta, né? Então, assim, quando eu degusto azeites aromatizados, que tem como base azeite de oliva tipo único, eu reconheço imediatamente. E para mim já não tem qualidade, né? Então, escolher um bom azeite extra virgem e aromatizar, se for profissionalizar, não esquecer de todos os cuidados relacionados à higiene e dar um período de vida bem curto, né? Eu nunca digo a partir do envasamento, dá no máximo de 3 meses, vai estar devidamente lacrada, etc, etc. Se é em casa, fazer isso daqui, né? Então, assim, cobrir, colocar o ingrediente que desejamos, se é uma folha de manjericão, de alecrim, de tomilho, de orégano, macera-se um pouco as folhas, cobre-se de azeite, em 1 hora ele estará aromatizado com aquelas ervas, né? Se for uma casca cítrica, não precisa macerar, basta tirar com os zés, colocar sobre um recipiente como esse, colocar a quantidade de azeite desejada e aí já estará pronto para o uso em pouco tempo. Evita guardar. Sobrou, coloque na geladeira, né? Ele vai talvez solidificar um pouco. Não permita que ele dure mais de 3, 4, 5 dias. No máximo 5 dias. Mas o ideal é que faça uma quantidade apenas para ser usada naquela refeição, quando muito no dia seguinte. E aí sim, o que acontecerá? Você estará usufruindo da complexidade sensorial no qual você interveio, né? Colocando um novo aroma e do seu frescor. Isso sim é um azeite aromatizado, né? E aí a gente pode viajar com isso, porque a gente pode ter um mundo a explorar, não só de combinações, né? Como das combinações de ingredientes, como ainda tendo como base, como pano de fundo, a complexidade desses azeites hoje extra virgens. E até, Marcelo, até gosto pessoal, né? Então, se hoje você ensina a como aromatizar dentro, até em casa, quem quer usar às vezes o seu azeite, que talvez não seja um premium, e melhorar, né, o consumo ali,
Hoje você já está trazendo essa dica para a gente como pode usar dentro de casa. E daí abre-se um leque para o gosto. Então tem gente que vai experimentar com limão siciliano, outra pessoa com laranja, outra com canela, outra com cravo, outra com alho, e vai abrindo as possibilidades. E daí eu até te pergunto em dois aspectos. Eu queria falar da parte nutricional. Porque tem muitos profissionais, né, nutricionistas que nos ouvem, né? Perfeito. Como é que fica isso a nível da nutrição? Perde-se ou se ganha ao aromatizar o azeite? E a nível caseiro agora, não falando da indústria, que está dentro de um ambiente controlado. Perfeito. Mas se fizer de forma autônoma, o que se ganha e o que se perde? Quais são as vantagens e desvantagens? Muito bem. Só ganhamos, né? Porque ao se inserir o óleo essencial de um outro alimento dentro do azeite, ele ganhará o valor nutricional daquele óleo essencial que foi aquecido, né? Então, a questão de fazer em casa ao infusionar é porque se passar de um determinado tempo, ele poderá se depreciar com muita rapidez, porque como você mesmo disse muito bem, né? A partir do momento que eu insiro um produto dentro de um azeite como esse, que então, por isso mesmo a normativa não permite que ele seja mais chamado de extra virgem, né? Eu estou inserindo moléculas de água também. Porque qualquer produto que esteja aqui e seja inserido, ainda que estejam produtos de ervas mais secas ou o que quer que seja, também possuem moléculas de água e que vão provocar o início de determinadas fermentações hidrolíticas que ocorrem no meio aquoso que está inserido no azeite. Eu lembro sempre que o azeite extra virgem é o suco natural da fruta, é um suco vivo, é um alimento vivo. Então, assim, ele está constantemente em evolução, né? E a evolução do azeite não é uma evolução ascendente, porque é que nem um suco de fruta. Um suco de laranja que foi espremido aqui, ele não vai evoluir em sabor com o tempo, ao contrário. Eu adoro esse exemplo seu, e se a gente trouxer isso para a nossa realidade, ninguém faz um suco de laranja e guarda 15 dias para consumir depois. Você faz um suco de laranja para consumir na hora, e quanto mais fresca é aquela laranja, mais saudável é aquela laranja, e até tipos de espécies de laranjas que você escolhe ali no momento, faz toda a diferença. Então, assim, trazer esse aspecto concreto no nível do azeite também, eu acho genial esse exemplo. Exatamente. E eu acho que é uma boa comparação, simples, para a gente entender sobre essa questão do frescor como a linha mestra da escolha do produto, né? A linha mestra do consumo desse produto, porque não só da escolha, aonde a gente vai, por exemplo, azeite Prosperato coloca aqui safra 2021, envasado em março de 2021. Só que a normativa não obriga a colocar safra. Então nós não vamos encontrar safras em azeites, a não ser azeites premium como esse, que é um azeite de excelência. Uma garrafa como essa, Alex, está sendo vendida a R$50 e as pessoas consideram caro. Aqui tem 250 ml, eu entendo essas questões culturais relacionadas ao preço, né? Mas a normativa, ela obriga a data do invase ou a data do consumo preferente, né? Então, se aquele azeite está vencendo daqui a mais de um ano, é porque ele foi recentemente invasado. Ou a data do invase, que consta do rótulo também, tem que ser a data mais recente. Isso não é necessariamente uma questão, uma garantia de que ali tem a qualidade, né? Ainda assim, eu vou sugerir sempre que abram, mas isso é o que eu tenho dito a todas as pessoas para que seja o fio condutor da sua escolha e ao encontrar notas sensoriais de um azeite, encontrar notas sensoriais de frescor. Como esse azeite aqui. Eu coloquei limão aqui. Mas eu consigo perceber as notas sensoriais desse picoal. Picoal é a variedade de azeitona do qual foi feito esse azeite aqui. Azeite este é elaborado aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, de oliveiras cultivadas naquela região. E essa é a variedade espanhola que agora, há menos de 10 anos atrás, começou a ser cultivada no Brasil. Porque a gente tinha muito poucas variedades. Agora tem mais variedades e já começamos a comercializar azeite dessa variedade aqui. Então, esse frescor, né, é a principal característica a se buscar, né? E uma vez que compramos um azeite assim, esse azeite, e aí é muito engraçado que então você pagou R$50 nesse azeite aqui, quantos trabalhando ali, como eu trabalho
na Rio Zona Sul, eu vejo o cliente compra e ele vai esconder. Vai esconder da empregada, vai esconder do filho, meu marido come muito azeite, não pode, isso é um desperdício. E eu digo para qualquer pessoa, não é. Comprou, pagou mais, abriu. Precisa consumir esse produto o mais rápido possível. Não porque ele vai estragar, mas é porque ele vai perder seu valor nutricional por oxidação. E ao perder o valor nutricional por oxidação, ele muda suas notas sensoriais. Não numa evolução, numa involução, vamos dizer assim, é uma perda, né? Ainda que esta perda vá dar notas sensoriais que te agrade mais. Por exemplo, que ele perde o picor e o amargor. E que muitas pessoas não gostam, não apreciam, né? Vai se tornar um azeite mais doce. E ao se tornar um azeite mais doce, é a hora de aromatizar. Para mim é a hora de aromatizar. Então aí eu pego um limão siciliano, uma laranja, uma tangerina. E aí onde é que eu vou usar um azeite de limão? Hoje você experimentou uma massa de salmão defumado com limão siciliano, né? Finalizamos com esse azeite aromatizado de limão siciliano. Podemos colocá-lo num peixe, podemos colocá-lo numa salada, né? Num frango, numa carne branca preferencialmente, né? Inicialmente. Se for de laranja, eu emulsiono esse azeite de laranja com chocolate, com cacau 50%, faço uma emulsão de chocolate com azeite de laranja e cubro um sorvete, cubro uma fruta, ou simplesmente pego esse azeite de laranja e uso num peito de frango, num arroz de pato, numa salada. Por isso que eu falo que azeites aromatizados e tudo que nós estamos vivendo hoje no mundo de azeite, desde a diversidade sensorial de um extra virgem comum, até a esse mundo de aromatizações que podemos elaborar, vamos combinar, é uma viagem sensorial. E é um mundo a se descobrir, porque ninguém nunca fez. Né? Marcelo, toda vez quando eu te escuto, eu fico impressionado que você não apenas olha um ponto isolado, mas você fecha o ciclo. Então, por exemplo, você me remete muito à sustentabilidade do negócio e do uso do produto. Então, só nessa brincadeira aqui, nessa conversa, você já falou do limão siciliano, o uso da casca e no mesmo processo, às vezes, ali, de elaboração de um alimento, vai usar o sumo. O azeite premium que você comprou, mas talvez você não tenha consumido em 30 ou 40 dias, você, ao chegar nessa reta final, você pode aromatizar ele, ou seja, dando mais uma diretriz, mais um uso àquele alimento. Perfeito. Ou seja, você o tempo todo está fechando o ciclo para não se perder nada, nem sabor. Eu costumo dizer, né, traduzindo um pouco o que você falou de uma forma muito simples, há duas questões muito importantes hoje a se saber sobre o azeite, ou vamos dizer assim, a se apreciar no azeite extra virgem. Um é a questão hedonística, consumi-lo simplesmente pelo prazer. Né? Pelo prazer que ele pode aportar, porque um azeite extra virgem, em sua complexidade sensorial, como um picoal como esse aqui, pode aportar sabores à sua simples preparação, ou apenas ao molhar um pão e comê-lo, prazer este que é inigualável. Além disso, né, este frescor, né, que está então presente nesse azeite, que está traduzido nessa percepção sensorial, nesse frescor, ele tem um valor nutricional enorme, né? Ele corresponde a isso. Então, quanto mais fresco um azeite for, mais nutritivo ele é. Essa é a relação que as pessoas precisam entender, né? Então, assim, vai comprar um azeite barato, não tem problema nenhum, ele tem seu uso, né? Porque ele continua com a sua base de composição como gordura monoinsaturada, que entre os ácidos graxos é os ácidos graxos que mais beneficiam o nosso organismo, né? Do qual a azeitona na natureza é a que produz em maior concentração. Então não tem canola não, me desculpa quem quiser promover a canola, que é um óleo vegetal extraído de uma semente transgênica da couza, uma espécie da família da couve, né, uma brássica, que dá um óleo, né, que agora, graças à sua mutação genética, feita em laboratório, dá um óleo rico em gordura monoinsaturada. Né? Mas o percentual de concentração de uma gordura de monoinsaturada dentro de um óleo de canola ainda não chega ao mínimo
que um azeite tem, que é 55%. Né? O azeite extra virgem de oliva, ele tem concentração de gordura monoinsaturada, que eu vou repetir, que é o ácido graxo que mais nos beneficia, entre 55 até 85. Né? Então, essa faixa de concentração não existe em nenhuma outra gordura de forma natural em tal concentração. Né? Então, é importante saber disso e por isso que eu falo para todos. Né? E assim, nosso trabalho aqui ele tem o intuito de comunicar sobre isso aos nutricionistas, aos profissionais da gastronomia, aos apreciadores em geral, o valor nutricional desse alimento, né? Que eu ouso dizer que é o mais importante à nossa disposição na natureza hoje, né? E eu ouso dizer isso com muita segurança, porque as pessoas, que exagerado, pode ser a linhaça, pode ser porque a linhaça é rica em ômega 3 ou o que quer que seja, mas eu vou dizer que é um lipídio. Né? Lipídio é fonte de energia. Ele colabora na formação de membrana celular e inúmeras outras formações, inúmeros outros processos enzimáticos dentro do nosso organismo, né? Inclusive processos de produção hormonal. Então, isso já está comprovado pela ciência. Eu não estou falando isso daqui fazendo uma publicidade comercial de um produto, né? Eu estou falando de pesquisa. Eu sou um pesquisador, né? Eu busco a informação na sua fonte. Então, por isso, a questão da gente começar esse trabalho aqui de comunicação e criar um curso online e fazer o que a gente está fazendo, justamente para não só quebrar todos os mitos que foram formados a respeito disso, né? E principalmente numa academia muito específica, que é a que eu mais chamo para dialogar, a Academia da Nutrição. Né? Porque são inúmeras as nutricionistas que chegam a mim dizendo que azeite de oliva não pode ser aquecido, azeite extra virgem não pode ser aquecido, né? E essa informação de que ele não pode ser aquecido não tem bases científicas. Essa é uma informação que precisa ser desmitificada, né? Porque não só porque o Brasil está importando um volume agora enorme, o Brasil é o segundo maior importador depois dos Estados Unidos, né? Fora a União Europeia. Né? Então, ano passado, chegamos a 105 milhões de litros de azeite importados. Né? Mas por que o Brasil está produzindo? Isso também não quer dizer sinônimo de qualidade, né? Pode ser que a gente esteja importando um azeite que não tenha tanta qualidade assim. Eu não poderia afirmar para você um percentual do quanto desses 105 milhões de litros é fraude. Eu não teria hoje como te afirmar quanto, mas no passado já chegou a mais de 80% no Brasil. Né? E eu digo no passado não muito distante, porque a normativa brasileira ela foi publicada em 2012, no dia 31 de janeiro, e passou a ser implementada um ano depois. Então, desde 2013, tanto o Ministério da Agricultura do Brasil, como outros órgãos da sociedade civil, como a Proteste, por exemplo, que é um órgão de defesa do consumidor, passaram a fiscalizar as composições de azeite. Né? E, inclusive, a Proteste ela passou não só a fiscalizar a parte química, mas também enviou o azeite para fora para análise sensorial. Análise essa que passará muito em breve a ser feita no Brasil, porque inclusive como um consultor voluntário, eu tenho colaborado com a formação desse painel no Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul e um que estamos formando aqui na Embrapa Agroindústria no Rio de Janeiro. Né? E para que a formação desse painel? Que é justamente para frear a entrada das fraudes desse grande volume que estamos importando. Porque o azeite é o único alimento no mundo que tem um conselho internacional de regulação de comércio e qualidade, inclusive para categorizá-lo. É o Conselho Oleícola Internacional. Este Conselho Oleícola Internacional, ele homologa painéis sensoriais em todo o mundo, desde países produtores a países consumidores, para exercer o controle de qualidade, porque é a commodity mais fraudada da União Europeia. Né? Isso é uma forma da gente tentar frear essas fraudes, do qual o Brasil, até o 2013, era o maior destino das fraudes. Não só desses azeites elaborados nessa região do Mediterrâneo, como também as fraudes passaram a ser elaboradas aqui. Como? Comprava-se, ainda se compra, né? Comprando-se a granel, trazendo em flexi-tanques e misturando aqui com demais óleos. E olha que paradoxo, né? O segundo maior importador do mundo de azeites
e ao mesmo tempo ganhador de tantos prêmios internacionais de azeites de qualidade. Brasileiros. Então, quer dizer, isso me remete até, novamente, sempre educando o mercado, etc., que é o trabalho que você faz, Marcelo. Mas isso me remete ao seguinte, né? Por que não consumir cada vez mais esses azeites premiums que nós temos aqui? Aí eu te informo, Alex, que a produção brasileira ela é muito pequena. Né? Ela é praticamente insignificante diante do volume que se consome no país, que ainda proporcionalmente à população que temos é pequena. Somos 210 milhões de brasileiros e assim estimam-se cerca de 50 milhões de brasileiros consumindo apenas. Então não conseguiria atender o mercado nem interno? Não, de jeito nenhum. Teremos que, caso consigamos, produzir muito mais. Acontece que qual tem sido o grande papel do azeite brasileiro no mercado interno? É ele quem está puxando a qualidade dos azeites que estão sendo importados. Porque a partir do momento em que sabe-se que o Brasil, como esse azeite que já é o mais premiado do Brasil, o azeite Prosperado, né, já ganhou talvez mais de 25, 30 prêmios durante os últimos 5 anos, até bem mais do que isso, né? Se já temos mais de 100 prêmios conquistados nos últimos 5 ou 6 anos só de azeites brasileiros, isso se deve ao foco que o produtor brasileiro teve para o azeite de excelência. Agora, por que o brasileiro ainda não descobriu esse produto? Né? Por que ele resiste? Por causa do preço. Né? Um produto como esse, assim, para elaborar uma garrafa dessa, que é da colheita precoce, azeitona verde, são necessários cerca de quase 14 quilos de azeitona para 1 litro, né? Então 14 quilos de azeitona seriam 4 garrafinhas como essa daqui, né? Então isso tem um custo, né? São azeitonas selecionadas e o volume pequeno faz com que esse custo seja ainda maior. Então é difícil realmente essa mudança cultural para que os brasileiros comecem a optar por um produto de excelência, um produto de qualidade e com muito mais frescor. Legal. E como é que está esse azeite aí? Será que ele já aromatizou? Esse azeite já está com característica cítrica, né? Então, eu vou aqui descrever o que é um picual que não seja aromatizado, um picual fresco da Prosperado, produzido na Serra, no Pampa Gaúcho, em Caçapava do Sul. Ele tem características de folhas verdes, é um frutado verde de médio para intenso, com aromas de tomate, ligeiros aromas de tomate, toques de pimenta verde, um pouco de alcachofra, e aí assim, quando a gente coloca ele em boca, ele já tem uma pungência na entrada, né? Já mostra o que veio, porque foi extraído de azeitonas muito verdes, e essa variedade já traz essa intensidade, tem notas de amargo e picante muito interessantes, parece que colocamos uma salada inteira na boca. Ao inserir essas notas aqui, então, porque já que eu ousei, e não é a minha orientação, mas isso eu fiz aqui mesmo, porque eu já tinha ele e foi proposital, já que eu ousei aromatizar um azeite de tal potência, esse azeite agora, pelo que eu percebo aqui, já ganhou notas cítricas, né? Então, ganhou as notas cítricas do limão siciliano, né? Então, eu vou fazer uma coisa muito simples aqui, porque eu estou sem uma colher aqui, mas não tem problema nenhum. Eu vou pegar o meu dedinho aqui e vou dar aqui pro Alex fazer o mesmo, porque já se percebe claramente o quão cítrico ele tá, né? E aí você também percebe, ó, agora já sinto uma nota de amargor, né? Então uma nota de amargor do próprio azeite, né? Então esse azeite cítrico, que eu dei esse toque cítrico, me chama imediatamente uma salada de rúcula, de chicória, um queijo mais curado, né? Um agrião, ainda que tenha essas notas cítricas também, né? Há um peixe grelhado, não um peixe cozido, mas um peixe grelhado, né? Um frango grelhado, tá? Então a gente entende, passa a entender esse mundo da harmonização dos azeites extra virgens e passa a entender a maneira como nós podemos ainda
enriquecer ainda mais alguns azeites extra virgens que com o tempo começaram a perder suas características sensoriais, né, a sua complexidade sensorial, e a gente pode enriquecer ele ainda muito mais, né? Uma colherzinha chegou aqui, né, gente, para mim. Então, agora ainda muito mais, porque o aroma eu posso sentir aqui, ele ganha. As notas de amargor dele se sobressaíram, porque ele já tem alguma nota de amargor, mas não chegou a perder o equilíbrio dele. Mas por isso mesmo, eu vou sempre dizer que para se aromatizar um azeite, prove o azeite antes, observe a complexidade sensorial que ele tem, para entender que notas novas eles vão ganhar. É um mundo a se descobrir. Muito legal. O que eu senti aqui, né, é que ele não perdeu a picância, né? Ele continua... Não, porque é um azeite muito fresco, complexo. Então, aí assim, é aquilo que eu vou repetir aqui. Não é, assim, esse azeite aqui, a gente ainda tem que apreciar ele in natura, né? E o azeite, ao aromatizar, ele ganha nota, ele ainda ganha mais potência, e você pode observar que esse azeite, a potência dele subiu, né? Então, esses são os segredos da aromatização. Legal. Então, Marcelo, foi incrível aqui essa conversa. A gente falou sobre azeites aromatizados e vale ressalva, então, para quem está ouvindo a gente, a questão dos aspectos que você pode sim comprar um azeite já aromatizado na forma industrial, que não tem problema algum, ou você pode aromatizar ele na sua casa, seja ele um azeite de uma linha não tão premium assim, ou então até no final do próprio azeite de linha, com a ressalva de não deixar com tanto tempo assim armazenado, porque isso acaba tendo um efeito negativo. E para quem está ouvindo a gente, que é chefe de algum tipo de algum restaurante ou dono de restaurante, uma ressalva ainda maior para que não deixe então o seu azeite lá aromatizado para servir ao seu cliente. Muito bem. Se for o caso, peça para que aromatize na hora, já que ele pega o aroma tão rápido, né? Essa é uma questão, porque os restaurantes costumam aromatizar, e quando eu falo sobre o alho, eu não cheguei a falar sobre esse detalhe do alho, né? Eu disse que o alho ele pode provocar a multiplicação da bactéria do botulismo, e isso obviamente intoxicaria qualquer um. Se fez a experiência de aromatizar em casa, deixou fechado 15 dias no seu armário, ao momento em que abrir, você sentiu que teve ar, ele fez alguma coisa como se tivesse ar entrado o ar aqui, é porque tem bactéria que respirou, esse azeite não deve ser mais consumido. Então, quando as pessoas dizem assim, aí então o alho, como eu digo sempre, é preciso branqueá-lo, ferva ele antes, dê uma rápida fervura e coloque ele lá dentro, macerado, porque o óleo essencial vai sair mais rapidamente. Agora, restaurantes que possuem, porque você falou isso, e estão com aquele produto lá dentro, seja um galho de alecrim, seja uma pimenta ou seja um alho, e estão constantemente movimentando, está aerando o produto, evitando que as bactérias mais tóxicas são de respiração aeróbica, ou seja, na ausência do oxigênio, né? Então, assim, evitando aerando aquele produto vai evitar que essas anaeróbicas, desculpa, ao contrário, né? Na ausência do oxigênio, evitando que essas bactérias se multipliquem, né? Aí, para encerrar a nossa conversa aqui, que era um assunto que eu também não falei dentro de todo esse mundo da aromatização, são os aromas artificiais, né? Então, se aromatiza também azeite com aromas artificiais? Sim, isso é possível. Isso é tóxico? Isso é pior? Não. Porque hoje o nosso alimento, muitos dos nossos alimentos, um grande percentual dos alimentos processados que consumimos, possuem aromas artificiais, né? A química de alimentos, a indústria de alimento, com muito conhecimento, né, passou a repetir de forma sintética os aromas da natureza, e um dos azeites mais apreciados pelo brasileiro aromatizado é o famoso azeite trufado, né? Então aí aqui eu tenho sempre essa informação que nem todos gostam muito, né? Mas não existem azeites de trufa com o aroma vamos dizer assim, da infusão da trufa, né? Ela não tem no seu corpo vegetativo, a trufa é uma espécie de fungo que nasce na raiz de determinadas árvores a cerca de 20 centímetros abaixo da terra.
Então, neste corpo vegetativo, que é uma espécie de fungo, mas ele se diferencia também dos fungos de uma terra normal, é o que a gente chama de um fungo hipógeo, porque ele nasce embaixo da terra, ele não tem nenhum componente lipossolúvel. Então você pode pegar uma trufa e colocá-la no azeite, no máximo que nós conseguiremos é conservar aquela trufa por mais tempo, porque uma vez que se tira da terra, ela também começa a oxidar imediatamente. Então, os azeites trufados são todos com aromas artificiais de trufa. E aí, isso não é um problema nenhum. A diferença de preço entre eles é o azeite de base, que é um azeite de qualidade, um extra virgem de qualidade, e um aroma artificial de qualidade, porque é caro elaborá-lo. Não é tão fácil, né? Precisa-se da trufa também. Por isso que se chama de aroma natural da trufa, porque precisa da trufa para elaborar aquele aroma e inseri-lo dentro do azeite. Tá? Então, aí a gente finaliza a nossa conversa falando dessa grande riqueza. Eu aprecio também os azeites trufados, isso não é um problema de forma alguma, não os desvalorizo, não estou aqui desvalorizando os azeites trufados, mas é preciso entender, né, aquilo que a informação sobre o alimento é importante chegar até cada um, porque o uso do azeite trufado ele é muito difundido, né, então vale a informação sobre ele. Maravilha, uma aula aqui sobre azeites aromatizados. Marcelo, obrigado aí por mais um Obrigado. E você que está ouvindo a gente, deixe aí o seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento, o seu comentário. O Marcelo vai estar preparando mais conteúdo direcionado à necessidade que você colocar aqui pra gente. Isso, em breve, estamos juntos de novo. Grande abraço, tchau, tchau.